Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o mercado para as mulheres negras, sobre as dificuldades também delas em ingressarem e empreenderem no mercado cultural. E para esse bate-papo a gente convidou a Renata de Carmo, ela que é roteirista, atriz, comunicadora, jornalista, enfim, ela tem múltiplas funções. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, um prazer muito grande mesmo. Prazer é nosso te receber aqui no canal Empreender para esse bate-papo, para falar desse assunto, desse tema tão importante. Renata, o empreendedorismo de pessoas negras no Brasil, ele tem crescido nos últimos anos, mas ainda enfrenta muitos desafios. Na sua opinião, quais são esses desafios? Bom, a gente tem visto, né, como você falou, que o crescimento do mercado de trabalho para a população negra tem aumentado, principalmente voltado para a questão do empreendedorismo. Empreender sempre foi, né, uma possibilidade do povo negro de se sustentar, de se colocar no mercado e na sociedade, né? Historicamente, a gente tem atuação nas feiras, né? As nossas antepassadas vendiam quitutes, já lavavam para fora, muito antes da gente ter um mercado de trabalho muito voltado, atento, né, para a questão da atuação da mulher no mercado de trabalho. As negras, elas já estavam no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece de um tempo para cá é que a gente começa, muito em função das lutas, né, por igualdade racial, as lutas por espaço, né, por atuação, até por cotas também, né, dentro das empresas, enfim, de uma forma geral, a gente começa a ter um olhar mais atento para isso, a gente começa a ter uma possibilidade de formação também de pessoas que não têm condições ou não conseguiam ver uma possibilidade de se autogestar e de conseguir conhecimento, né, de se profissionalizar, se instrumentalizar nesse sentido. Para a atuação das suas próprias empresas, né, a gente tem visto isso crescer bastante. Isso é um bom sinal, mas ainda enfrenta muitos desafios, que são, por exemplo, os desafios de um pequeno empreendedor, né? Existem muitas instâncias, né? Existem muitas regulações, por exemplo, inclusive, que as pessoas nem têm conhecimento, né? A gente tem um aliado muito importante, que é a internet, que possibilita que a gente tanto se instrumentalize, né, quanto saiba de oportunidades, por exemplo, né, no mercado de cultura tem muitos laboratórios, tem festivais, tem alguns circuitos de capacitação, disso de forma geral, né, para teatro, para cinema, para literatura, deveria ter muito mais, mas existem, e de alguma forma a internet ajuda as pessoas a saberem que isso existe, né, mas ainda é incipiente diante de todo o desafio que existe, né? Renata, qual a importância das mulheres negras para o empreendedorismo brasileiro e para a cultura desse país? É uma importância fundamental, né? A gente sabe que a atuação das mulheres negras no mercado de trabalho movimenta muito da nossa cultura e da nossa sociedade, né? A mulher negra, ela é o esteio de muitas famílias. Esteio, eu estou falando de esteio emocional e esteio também financeiro, né? Obviamente. Quando você capacita, instrumentaliza,
abre uma oportunidade para que as empresas dessas mulheres e a atuação dessas mulheres como empreendedoras, né, elas se potencializem ainda mais, elas se firmem no mercado, você também está falando com um segmento muito específico da sociedade que conhece as necessidades daquele consumidor em potencial, né? Uma mulher negra, ela sabe especificamente quais são as demandas, por exemplo, de uma mãe negra, né? Ela sabe, por exemplo, qual é... Eu vou dar um exemplo do campo da cultura, porque é o meu campo, né, o meu lugar. Ela sabe, por exemplo, que uma mulher negra, ela vai precisar instrumentalizar seu filho a partir de uma dramaturgia que o represente bem, né? Onde ele se identifique, onde ele se veja. Então, ela vai procurar pessoas e lugares, instituições que possam fornecer aquele determinado produto cultural, né? Por exemplo, um livro, né? Uma peça de teatro. E não só as mulheres negras, né? Eu acho que mulheres de uma forma geral e pais também. Por exemplo, muitas pessoas chegam para mim me perguntando, pessoas brancas, amigos, né? Me perguntando: pô, eu queria tanto que o meu filho tivesse uma outra compreensão sobre igualdade, uma outra compreensão sobre cultura negra. Eu queria que o meu filho crescesse com uma educação e com uma cultura muito maior do que a que eu tive, por exemplo. Que você me indica? Me indica um livro, Renata? Me indica uma peça? E é isso, assim, é um setor que você está movimentando, associado a uma consciência muito grande, né? Então, eu acho que o país só tem a crescer com isso, e a nossa sociedade também, né? Então, quando você está falando especificamente de um mercado voltado e a partir, né, da identidade feminina negra, você está falando de cultura, mas você está falando de outros campos também. Você está falando de estética, você está falando de moda, você está falando de comportamento, você está falando de uma série de coisas, né? Verdade. Renata, muitas mulheres negras têm se destacado aí como empreendedoras bem-sucedidas, de sucesso, aí, enfrentando, né, as barreiras com criatividade, resiliência e muita determinação. Você, na verdade, é um exemplo vivo disso, né? O empreendedorismo de mulheres negras no Brasil é fundamental para promover essa igualdade de gênero e racial? Sim, sim. Eu falo, às vezes, assim, em algumas palestras, em algumas conversas, principalmente quando eu estou me comunicando com jovens, né? Que a gente aprende desde cedo a se autogestar, né? A se produzir, a entender coisas que, de repente, você nem tem tantas habilidades assim, mas você sabe que para executar aquilo que você faz de melhor, você vai precisar dominar minimamente aquilo. E isso acontece no âmbito menor como no maior. Por exemplo, se você, né, é o CEO de uma grande empresa, obviamente você não vai dominar ferrenhamente todas as áreas. Você tem funcionários para isso, pessoas colaboradoras capacitadas para essas funções. Mas você tem que saber minimamente ali o que você está demandando, né? O universo por onde você está caminhando, a estrada que você está trilhando. Quando você está empreendendo como mulher negra no mercado cultural, muitas vezes você vai ter que desenvolver outras habilidades. Você, por exemplo, quer atuar, mas você não pode ficar esperando que as pessoas te convidem para trabalhar. Então, muitas vezes, e é o que tem acontecido cada vez mais, sobretudo quando a gente está falando da população negra e das mulheres negras, o que tem acontecido é que as pessoas vão produzir, e elas vão produzir a partir do que você tem, né? Eu não tenho nada, mas talvez você tenha um espaço da sua sala onde você possa ensaiar. E aí, a partir dali, você começa, você tem parcerias, né? Então, esse movimento de tentar encontrar as brechas e as possibilidades que faz
a diferença, né? Então, você precisa produzir, você precisa saber usar as redes sociais hoje em dia, por exemplo, para divulgar o seu projeto, para divulgar o seu trabalho. Talvez você não vá fazer tudo com excelência, né? Mas você, de alguma forma, você tem que estar ali disponível e entendendo qual é o mercado, né? E o que está operando no momento. Você tem que estar atento, por exemplo, aos editais que estão abertos, às coisas que estão acontecendo, né, para que você também possa ali e fazer parte da concorrência, né? Porque a gente só consegue entrar se a gente for lá e tentar, né? Então, esse movimento é fundamental, sim, para que essas mulheres se coloquem no mercado. Nós, né? Mas é também necessário uma reflexão de sociedade a um nível muito maior de normalizar a entrada e a permanência e o crescimento de pessoas negras e especialmente de mulheres negras no mercado de trabalho e em posições de chefia, né? E não se trata só de vou abrir novos postos e aí faço uma formação, contrato estagiários, só que existem milhares de profissionais negras no mercado de trabalho que nunca tiveram uma oportunidade de crescimento, apesar de terem doutorado, pós-doutorado, de terem vários cursos, de terem movimentado toda a sua vida em função de uma educação, porque a gente sabe que é a educação que, né, que faz a gente alcançar outros lugares. Essas pessoas não tiveram oportunidade, né? Porque elas são da geração 80, da geração 90, a gente sabe disso. Então, às vezes, o crescimento e o reconhecimento vem tardiamente, que a gente possa prestar esse reconhecimento de forma adequada, no momento oportuno. Perfeito. Renata, a gente só vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, tá bom? E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre o mercado de trabalho para as mulheres negras no Brasil. E a gente segue conversando com ela, com a Renata de Carmo, essa mulher empreendedora que é atriz, é autora, é diretora, é roteirista, é produtora, é especialista em comunicação. São muitas as habilidades dela. Renata, a gente falava no bloco anterior justamente sobre essa questão, né, da mulher, de haver aí uma igualdade de gênero racial, né? Hoje em dia as coisas mudaram, né? Mudaram muito, mas ainda existe muito preconceito, muita discriminação, não é mesmo? Acho que os processos de formação, eles são fundamentais para que o número de profissionais negros, o número de meninas negras aumentem cada vez mais nos mercados de trabalho e especificamente no caso nosso aqui do programa, para que essas pessoas possam abrir e prosperar as suas próprias iniciativas, né? Esses processos de formação, de adesão, de entrada no mercado precisam acontecer irreversivelmente, né? Mas é também necessário ter um acompanhamento e ter também um processo de crescimento desses profissionais, né? De amparo e um processo de crescimento dos profissionais e reconhecimento daqueles que já trilharam um caminho, né? Porque senão a gente tá sempre num processo de inícios, né? Tem sempre uma nova geração e sempre vai ter. Só que a geração que é uma geração adulta, uma geração madura, uma geração que está movimentando também o mercado, ela não consegue se colocar, né? Ela não consegue crescer, ela não consegue colher os frutos do seu trabalho, né? Do seu empenho.
Então, é um trabalho constante, né? É um processo constante e acho que a questão de gênero, de raça, também precisa vir hoje com uma preocupação em relação à idade, né? Em relação ao etarismo, por exemplo. E essa desigualdade, Renata, ou essas desigualdades, elas estão muito marcadas também, principalmente em cargos de liderança. Quando a gente enxerga as grandes empresas, as grandes corporações, a gente percebe ainda uma presença maciça, principalmente do sexo masculino, dos homens, né? Mas que aos poucos isso vem mudando, né? Porque a gente já consegue aqui perceber e visualizar mulheres negras em cargos estratégicos, em cargos de liderança, em cargos como gestoras de grandes corporações. Mas, infelizmente, ainda há, quando a gente fala dessa questão salarial, financeira, ainda há uma desigualdade tremenda, né? Sim. Exatamente, assim, interessante você fazer essa colocação, porque tem uma coisa que eu sempre falo, que é quando a gente está sempre no processo de iniciar, né? A gente está sempre falando de uma nova geração, por exemplo, de artistas negros, a gente está falando de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e tem muito específico esse recorte, né? A gente também está falando de piso salarial. E aí, isso pode ser uma estratégia mesmo, né? Porque você consegue mudar os códigos, os conceitos a partir de um poder econômico, aquisitivo, a partir das posições, né, de liderança. Então, se você está sempre colocando uma pessoa negra como um estagiário, e eu não estou dizendo que isso não tem que existir, que isso fique muito claro, é de suma importância, essa pessoa, você tem sempre esse tipo de representatividade dentro do seu corpo de funcionários, né? Você está falando também de poder, você tá falando de poder de decisão, mas você está falando de poder financeiro, de poder aquisitivo também, e você está impedindo que pessoas que têm qualificação, que são negras e são mulheres negras, estejam no lugar onde elas devem estar e recebam aquilo que elas... Sabe que quando a gente está falando de mulher negra, as mulheres negras ainda ganham, sim, muito menos do que as mulheres brancas e do que os homens brancos, né? Já existe um movimento de mudança? Sim. Existe uma pressão muito grande? Sim. Por equidade, por equiparação salarial? Sim. Mas é um processo de construção contínua, né? Eu observo e às vezes faço algumas colocações, né? Como eu já falei, às vezes eu faço algumas palestras e tudo, sobre a importância também da outra pessoa também se colocar, né? Porque às vezes você sabe a situação do seu colega e você não faz nenhum movimento de tentativa de equiparação naquele lugar. Você não sequer se pergunta, fala, poxa, se eu ganho tanto e fulano ganha tanto, por que fulano ganha tanto? Por que fulano faz 500 mil atribuições a mais daquilo que eu exerço e eu estou ganhando mais e ele está ganhando menos? Não é natural, não é normal, a gente sabe o nome disso, né? Então, muitas vezes é preciso que a gente saia do discurso e a gente parta realmente para a prática se a gente quer, de fato, uma sociedade mais igualitária, né? Agora, você falou sobre os avanços, sim. Por exemplo, né, eu trabalho como autora roteirista também, e eu comecei a trabalhar nessa área em 97, especificamente escrevendo para televisão e para cinema, em 97. Eu lembro que a primeira grande equipe de roteiro da qual eu participei, eu era a única mulher. Eu era a única mulher negra, obviamente. Eu era a única pessoa
mulher negra vinda de periferia, por exemplo. Hoje, né, décadas depois, a gente vê o salto, a gente vê o número de profissionais, a gente vê... E isso vem muito por infinitas lutas do setor e dos movimentos negros de uma forma geral. Mas a gente vê, hoje eu ocupo posições de chefia, de liderança dentro de grandes empresas dos processos criativos e coordeno, dirijo também a minha própria empresa, a minha própria produtora, mas assim, isso é um cenário muito diferente do cenário que eu comecei, né? Ou seja, como estamos falando aí de alguns anos, alguns bons anos, esse mercado tem mudado e mudado para melhor, né? Agora, Renata, como motivar essas mulheres que se sentem excluídas, que se sentem desvalorizadas e até mesmo excluídas? Acho que a partir do exemplo, né? A partir da troca, a partir de iniciativas como essa, por exemplo, né? Acho que esse programa, por exemplo, é um programa que não só oportuniza que pessoas de diversas áreas, empreendedores de diversas áreas, possam ter o seu trabalho, aquilo que faz, né, visto por um número maior de pessoas, atinge um número maior de pessoas, também capacita, né? Porque às vezes alguma informação, alguma coisa que alguém fala, algum dado que chega novo, aquilo já é um divisor, aquilo é uma informação muito importante para alguém, né? Algo que a pessoa não tinha pensado. Então, é partir de iniciativas mesmo, a partir do exemplo. E a partir de toda vez que você puder e tiver uma oportunidade, você também ali abrir uma possibilidade de que uma outra mulher negra esteja ali também, né, fazendo, sempre estando atento a isso, né, de quem são as pessoas que estão aqui comigo. Eu poderia ter mais representatividade aqui, então vou olhar para fora, vou sair da minha bolha e vou procurar onde é que estão essas pessoas, esses profissionais ou pessoas que têm essa expertise, esse talento para alguma coisa. Se eu não posso muitas vezes ocupar, se eu estou ocupada, por exemplo, com um trabalho e me convidam para alguma coisa, eu vou sempre indicar ou tentar indicar uma pessoa que eu sei que aquela vaga vai fazer diferença na vida dela. A verdade, né, Renata, que independentemente da área de atuação, se no mercado cultural, artístico, musical, de serviços, de produtos, que a mulher negra empreendedora, ela gera representatividade e exerce aí um papel fundamental no universo empreendedor. E é isso, né? Para quem busca qualificação, para quem busca capacitação, para quem quer se especializar, se tornar uma mulher negra empreendedora de sucesso, tem o Sebrae para isso. O Sebrae, que é uma entidade que representa o micro e o pequeno empreendedor, que apoia esses micro e pequenos empreendedores, essas micro e pequenas empreendedoras, essas mulheres fortes que muitas das vezes têm dupla, tripla jornada, é mãe, é esposa, é empreendedora, é empresária, tem muitas responsabilidades. E o Sebrae, Renata, tem um programa que se chama o Sebrae Delas, que é um programa que incentiva, que valoriza e acelera essa jornada aí de mulheres que empreendem ou que querem empreender no Brasil. Renata de Carmo, foi um enorme prazer conversar com você aqui no canal Empreender, esse bate-papo tão bacana, tão importante, tão impactante, né? Principalmente para essas mulheres que empreendem no nosso Brasil. A gente sabe da importância do empreendedorismo feminino no país e vocês, mulheres negras, têm uma representatividade para lá de especial nessa área de atuação, nesse mercado brasileiro. Obrigada pelo convite, novamente foi um prazer, está sendo um prazer muito grande estar aqui conversando com você. E é isso, assim, se eu puder deixar alguma mensagem... Aquela mensagem final. É essa,
essa é exatamente que você trouxe, né? De procurar as possibilidades de formação, as possibilidades de crescimento também, seja o Sebrae, seja o SESI, seja em conteúdos relevantes na internet, porque tem muita coisa bacana, às vezes tem muita coisa gratuita, né? Tem os SESCs, tem infinitos institutos também, onde as pessoas conseguem ter algum tipo de acesso à formação e ao conhecimento nessa área, porque instrumentalizar foi uma palavra que eu usei bastante aqui, né? Mas é porque faz toda a diferença, né? Com certeza. E se espelhem mulheres de todo o país, independentemente da raça, da cor, da etnia, do gênero, na Renata de Carmo, essa atriz, autora, diretora, produtora, doutoranda, mestre em letras, especialista em comunicação. Que currículo, Renata! Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.